Você já pensou que às vezes a vida revela coisas importantes nos momentos mais simples? E antes da gente começar, me conta, de onde você está assistindo essa história? Eu sempre gosto de imaginar quem está aqui comigo. E se você curte histórias que fazem a gente refletir de verdade, se inscreve no canal. Isso me ajuda a continuar trazendo histórias como essa. Agora vem comigo, porque o que aconteceu nesse dia mudou duas vidas completamente. A chuva caía forte naquela tarde. Daquelas que não dão aviso, só chegam e tomam conta de tudo. As ruas estavam molhadas. Algumas pessoas se protegiam como podiam. Outras corriam tentando não se encharcar. No meio daquele cenário, um carro de luxo avançava lentamente pelo trânsito. Dentro dele estava Henrique, um empresário milionário conhecido pela disciplina e pelo controle absoluto de tudo ao seu redor. Para ele, rotina era regra. Nada fugia do planejado. Mas naquele dia, algo saiu do padrão. Henrique voltava mais cedo para casa. Uma reunião importante tinha sido cancelada de última hora, o que era raro. Ele não gostava de imprevistos, mas decidiu aproveitar para resolver algumas coisas pessoais. Enquanto dirigia, observava a rua sem muito interesse. Pessoas com guarda-chuva, outras correndo, vendedores tentando proteger suas barracas, até que algo chamou sua atenção. Ali na calçada, debaixo de um ponto de ônibus simples, estava alguém sentado, completamente molhado, com um prato de comida nas mãos. Henrique diminuiu a velocidade, franziu a testa, olhou melhor, e então reconheceu. Era José, seu jardineiro. Henrique estranhou na hora. José trabalhava há anos na sua casa. Era um homem simples, quieto, sempre educado. Mas nunca tinha dado sinais de estar passando necessidade. Muito pelo contrário. Henrique sempre pagava em dia. Às vezes até adiantava. Então por quê? Ele estava ali, na chuva, comendo sozinho. Na rua? Aquilo não encaixava. Sem pensar muito, Henrique encostou o carro alguns metros à frente. A chuva continuava caindo forte, mas algo dentro dele disse que aquilo precisava ser entendido. Ele pegou o guarda-chuva no banco ao lado, saiu do carro e caminhou até o ponto. José estava tão concentrado na comida que nem percebeu a aproximação. José, a voz de Henrique fez ele levantar o olhar rapidamente. O susto foi imediato. Senhor Henrique, disse ele, tentando se levantar rápido. José parecia sem jeito. Tentou esconder o prato por instinto, como se estivesse fazendo algo errado. Desculpa, eu já estava indo, disse ele nervoso. Mas Henrique não respondeu na hora. Ele olhou ao redor, depois para o prato, depois novamente para José. O que você está fazendo aqui? Perguntou com sinceridade. Não era julgamento, era confusão. José hesitou. Olhou para baixo, depois para a chuva caindo forte ao redor. Eu só parei para comer um pouco, respondeu tentando parecer normal. Mas não parecia. Nada daquilo parecia normal. Henrique então percebeu algo que passou despercebido no começo. O prato não era comprado. Era simples. Comida caseira, colocada ali com cuidado, mas sem embalagem, sem restaurante, sem nada. E mais, José estava completamente encharcado, como se estivesse ali, há muito tempo. Você não podia comer em casa? Henrique perguntou. Simples. Direto, mas carregado. José demorou alguns segundos para responder. E nesse tempo, Henrique percebeu, aquilo não era só uma pausa para comer. Era algo muito maior. José respirou fundo e disse, eu não tenho ido para casa ultimamente. Silêncio. Henrique franziu a testa. Agora sim, algo sério estava começando a aparecer. A chuva continuava caindo forte ao redor deles, batendo no telhado do ponto de ônibus, criando aquele som constante, quase como se o mundo estivesse isolando aquele momento. Henrique ficou olhando para José, esperando uma explicação que fizesse sentido. Mas no fundo, ele já sentia que não seria algo simples. Como assim você não tem ido para casa? Perguntou agora com o tom mais sério. José respirou fundo, passando a mão molhada no rosto. Ele parecia desconfortável, não só pela chuva, mas pela situação. Eu estou ficando em outro lugar, respondeu sem encarar diretamente. Henrique franziu a testa. Que lugar? Silêncio por um instante. José olhou para o chão, como se estivesse decidindo se falava ou não. Não é nada demais, senhor, disse ele. Só uma situação temporária.
Mas Henrique não se convenceu, porque nada daquilo parecia não ser nada demais. Um homem trabalhador que sempre chegava cedo, que cuidava do jardim com dedicação, agora estava ali, na chuva, comendo na rua e evitando falar sobre onde dormia. Aquilo não batia. José, Henrique disse agora mais firme. Olha para mim. José levantou o olhar devagar. O que está acontecendo? A pergunta veio direta, sem espaço para desviar. José engoliu seco. Os olhos dele já não escondiam o cansaço, nem o peso que estava carregando. Eu perdi minha casa, disse finalmente. Silêncio. Henrique não respondeu na hora. Como assim perdeu? Eu não consegui pagar o aluguel faz alguns meses, explicou José com a voz baixa. Fui tentando resolver, pegando um serviço aqui, outro ali, mas não deu tempo. A chuva continuava caindo, mas agora parecia ainda mais pesada. Henrique cruzou os braços, tentando entender. Mas você trabalha comigo há anos, nunca atrasou, nunca pediu nada. Por que não falou comigo? José abaixou o olhar, porque não queria misturar as coisas. Pequena pausa. O senhor sempre confiou em mim, e eu não queria que parecesse que eu estava tentando tirar vantagem disso. A resposta foi simples, mas carregada de dignidade. Henrique então olhou novamente para o prato na mão dele. E isso? Perguntou. José deu um leve sorriso meio sem graça. Que eu passo na casa da minha irmã às vezes. Ela me dá comida. Hoje eu peguei e vim comer aqui porque não queria incomodar. Agora tudo começava a fazer sentido. O prato simples, a chuva, o lugar, nada ali era por acaso. E você está dormindo onde? Henrique perguntou. José demorou um pouco para responder. Em um abrigo, quando tem vaga, disse ele. E quando não tem, eu fico por aí mesmo. Silêncio. Pesado. Real. Henrique ficou parado por alguns segundos. Aquilo mexeu mais do que ele esperava. Porque não era só sobre dinheiro. Era sobre alguém que estava ao lado dele há anos, passando por tudo aquilo. Em silêncio, sem pedir ajuda, sem reclamar. E por que você continuou indo trabalhar normalmente? Perguntou. José deu de ombros com simplicidade. Porque eu precisava continuar. E porque o senhor nunca me tratou mal. A resposta foi direta. E isso bateu diferente. Henrique respirou fundo, olhando ao redor. A chuva, a rua, o ponto de ônibus. Tudo parecia fora de lugar agora. Você ia continuar assim, sem falar nada? Perguntou. José assentiu de leve. Eu ia tentar resolver sozinho. Silêncio. Mas naquele momento... Henrique já sabia. Aquilo não podia continuar daquele jeito. Henrique ficou em silêncio por alguns segundos, olhando para José ali, sentado naquele banco simples, com a roupa molhada e o prato quase vazio nas mãos. Aquela cena não saía da cabeça dele, porque não era só sobre um funcionário. Era sobre alguém que esteve ali todos os dias, cuidando da casa dele, enquanto a própria vida estava desmoronando, e ele não tinha percebido. Por que você nunca deu nenhum sinal? Perguntou mais calmo agora. José deu um leve suspiro. Porque eu não queria que ninguém tivesse pena de mim. A resposta veio simples, mas carregada. Henrique passou a observar José de outra forma. Não como o jardineiro silencioso de sempre, mas como um homem que estava lutando sozinho há muito tempo. E aquilo mudou tudo. Você acha que pedir ajuda é ter pena? Henrique perguntou. José ficou em silêncio por um instante. Para mim, sempre foi. Pequena pausa. Eu sempre achei que precisava dar conta sozinho. Henrique assentiu levemente. Aquilo fazia sentido. Mais do que ele gostaria de admitir, porque muita gente é assim. Aguenta, se cala, e só aparece quando já não tem mais para onde correr. Ele olhou novamente para o prato vazio, depois para a chuva, depois para José. Levanta, Henrique disse de repente. José olhou confuso. Senhor? Levanta, repetiu com calma mais firme. José obedeceu ainda sem entender. A chuva continuava caindo, molhando ainda mais os dois. Vamos sair daqui. Não precisa, senhor. Eu já vou terminar aqui e... Henrique interrompeu com um leve gesto. Eu não estou perguntando. Mas o tom não era autoritário. Era decidido. José hesitou por um segundo, mas acabou concordando. Levantou devagar, segurando o prato com cuidado. Os dois caminharam até o carro. Henrique abriu a porta. Entra! José ficou parado por um instante. Eu estou molhado. Vou sujar. José, Henrique disse olhando diretamente para ele. Entra. Silêncio. E dessa vez, José entrou,
O som da chuva agora batia no teto do carro, criando um ambiente diferente. Mais fechado. Mais silencioso. José segurava o prato com cuidado, sem saber onde colocar, claramente desconfortável. Henrique percebeu. Pode deixar aí, disse apontando para um espaço ao lado. José assentiu, ainda sem entender completamente o que estava acontecendo. Henrique ligou o carro, mas não saiu imediatamente. Ele ficou alguns segundos em silêncio, pensando. Então perguntou: se você tivesse uma chance de recomeçar, você faria diferente? José olhou para frente pensativo. Eu faria tudo para não chegar nesse ponto de novo, respondeu, sem hesitar. Henrique assentiu devagar. Agora, com a decisão praticamente formada, ele colocou o carro em movimento. Então presta atenção, disse. Pequena pausa, porque você não vai precisar mais dormir em abrigo nenhum. José virou o rosto na hora, sem acreditar. Senhor? Mas Henrique não explicou ainda. Só continuou dirigindo. José ficou em silêncio, tentando entender, tentando acreditar, porque aquilo não era só ajuda. Era algo maior, muito maior. E naquele momento, a vida dos dois estava começando a mudar. O carro seguia pela rua ainda molhada pela chuva, enquanto o som constante das gotas no vidro preenchia o silêncio entre os dois. José estava quieto, olhando pela janela, ainda tentando entender o que estava acontecendo. Aquilo tudo parecia rápido demais, inesperado demais. Para onde a gente está indo, senhor? Perguntou com cuidado. Henrique manteve os olhos na estrada. Para um lugar onde você pode começar de novo. A resposta foi simples, mas carregada de significado. Depois de alguns minutos, o carro entrou em uma rua mais tranquila, com casas bem organizadas, iluminação suave. Um lugar completamente diferente do ponto de ônibus onde tudo começou. José olhava tudo em silêncio, até que o carro parou. Henrique desligou o motor. Pode descer, disse. José hesitou por um segundo, mas obedeceu. Quando saiu, olhou ao redor, tentando entender. Senhor, o que é esse lugar? Henrique saiu do carro também, fechando a porta com calma. Uma casa. Pequena pausa. Minha. José arregalou levemente os olhos. Eu não posso entrar assim, desse jeito? Disse olhando para a própria roupa molhada. Henrique deu um leve suspiro. José, você já cuidou desse lugar melhor do que muita gente que já passou por aqui. A frase fez ele ficar em silêncio. Você merece pelo menos estar seco, completou Henrique. Os dois entraram. O ambiente era confortável, organizado, tudo no lugar. Exatamente como José conhecia. Mas dessa vez, ele não estava ali para trabalhar. Henrique foi direto até um corredor. Tem um banheiro ali. Toma um banho, troca de roupa, eu vou ver alguma coisa para você comer direito. José ficou parado por um instante. Senhor, eu... Mas Henrique interrompeu. Vai. Sem pressão, mas com firmeza. José assentiu. E foi. Enquanto José estava no banho, Henrique ficou na sala em silêncio. Olhou ao redor. Para os móveis, para o ambiente, para tudo que ele sempre considerou normal. Mas naquele momento, nada parecia tão comum. Porque ele percebeu algo que nunca tinha parado para pensar. Alguém podia trabalhar ali todos os dias. E mesmo assim, não ter um lugar digno para viver. Aquilo mexeu com ele. Mais do que qualquer reunião, qualquer negócio, qualquer dinheiro. Alguns minutos depois, José voltou. Com roupas secas, ainda um pouco sem jeito, mas claramente diferente. Mais leve, mais humano. Henrique já tinha preparado algo simples na mesa. Nada exagerado. Mas suficiente. Senta, disse ele. José sentou devagar, olhou a comida, e por um segundo, ficou em silêncio. Obrigado, disse com sinceridade. Henrique se sentou à frente dele. A partir de hoje, você não vai mais precisar se preocupar com onde dormir. Começou. José levantou o olhar na hora. Senhor, eu não quero causar problema. Você não está causando problema, Henrique respondeu. Você está recebendo uma chance. Silêncio. Mas não é só isso. Agora o tom mudou. Mais sério. Mais profundo. Eu percebi hoje que não adianta só pagar bem alguém. Se eu não sei como essa pessoa está vivendo de verdade. José ouviu em silêncio. Então isso vai mudar, continuou Henrique. Pequena pausa. Não só para você, mas para todos que trabalham comigo. José franziu a testa sem entender totalmente. Como assim? Henrique respirou fundo. Eu vou criar uma estrutura melhor. Apoio de verdade, para garantir que ninguém que trabalha comigo passe por isso de novo. Aquilo não era só uma ajuda individual. Era uma mudança real.
José ficou em silêncio, absorvendo tudo. Porque ele sabia, aquilo não era algo comum, não era só sorte. Era um recomeço. E naquele momento, a vida dele já não era mais a mesma. José ainda estava sentado à mesa, olhando a comida, mas na verdade, pensando em tudo o que tinha acontecido nas últimas horas. A chuva, o ponto de ônibus, o momento em que Henrique apareceu. E agora, aquilo tudo. Ele nunca imaginou que um dia comum pudesse virar algo assim. Eu não sei nem como agradecer, disse com sinceridade. Henrique, do outro lado da mesa, apenas observava. Às vezes não precisa agradecer, respondeu. Só precisa aproveitar a oportunidade. Simples, mas direto. José assentiu devagar. Não era só sobre comida ou um lugar para ficar. Era sobre dignidade, sobre ser visto, sobre não precisar mais lutar sozinho em silêncio. Eu vou fazer diferente, disse ele. Não vou desperdiçar isso. Henrique deu um leve aceno de cabeça. Eu sei que não. E aquela confiança fez diferença. Nos dias seguintes, aquilo que Henrique falou começou a acontecer de verdade. Ele reorganizou a forma como cuidava dos funcionários. Criou apoio, acompanhamento. Passou a entender melhor a realidade de cada um. Não era mais só trabalho, era cuidado. José, por sua vez, não apenas recuperou a estabilidade, como também ganhou uma nova função com o tempo. Mais responsabilidade, mais confiança, mas sem perder quem ele era. A relação entre os dois também mudou. Não era mais só patrão e funcionário. Era respeito, confiança e, principalmente, reconhecimento. Porque tudo começou com algo simples. Um momento, uma escolha. E o mais curioso é que para quem olhava de fora parecia só mais um dia comum. Ninguém sabia o que aconteceu naquela chuva. Ninguém imaginava o que começou ali. Mas para eles, foi o dia que mudou tudo. Às vezes a vida não muda com grandes eventos. Muda com pequenos momentos que a gente decide não ignorar. Quantas pessoas passam por nós todos os dias, carregando histórias que a gente nem imagina. E quantas vezes a gente tem a chance de fazer algo, mas simplesmente segue em frente? No fim, não é sobre ter muito, é sobre enxergar. E eu te pergunto, você teria parado naquele dia? Comenta aqui embaixo, eu quero muito saber sua opinião. E se essa história te fez pensar, se inscreve no canal e compartilha com alguém que precisa ouvir isso hoje.